Saudações a todos os nossos amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje continuaremos o estudo do livro do Apocalipse. Vamos estudar a segunda parte do capítulo 21. Com este comentário, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Vimos a ti agradecidos por mais esta oportunidade, privilégio que o Senhor nos concede podermos compartilhar a tua palavra com todos os nossos amigos, os nossos irmãos. Te pedimos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos para a Bíblia, a palavra de Deus, conforme comentado, lá no capítulo 21, nos versos 12 até o verso 27, nos diz assim: E tinha um grande alto muro, falando da Nova Jerusalém, grande alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, e do lado norte 3 portas, do lado sul 3 portas, do lado opoente 3 portas, ok? Então nós vimos aí esses dois versos. Agora veja o verso 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com uma cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. Verso 18. E a construção do seu muro era de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o 10º jacinto e o 12º, o 12º, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade era de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o seu Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória, a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amigos, portanto, fizemos aqui a leitura destes versos nos quais descreve como será a nova Jerusalém, a cidade de morada dos salvos, onde os salvos vão morar eternamente, juntamente com Deus. Então nós vimos aqui nestes versos que a descrição da cidade. No verso 12 é nos dito que a cidade tem um alto muro com 12 portas. Conforme vimos aqui, este muro ele mede 144
côvados de altura. Então é um muro bem grande, bem comprido, e a sua altura é 144 côvados. Calculando, de acordo com a Bíblia dá a descrição da medida de um côvado. Medindo, fazendo a conta, dá 65 metros de altura. Também disse aqui nos versos que ela tem 12 portas, ou seja, a cidade é quadrada e cada lado tem 3 portas, ok? 3 grandes portas, ou podemos dizer portões. E cada uma destas portas, a Bíblia nos disse que ela é de pérola. E em cada uma destas portas está escritos os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Lá de acordo com Apocalipse capítulo 7, os versos que nós vamos ler, diz assim: Judá, Ruben, Gade, Azer, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José, Benjamim. Então esses são as 12 tribos dos filhos de Israel. Então vamos analisar aqui. Então a cidade tem um alto muro com 65 metros de altura e cada lado da cidade tem 3 portas e cada uma dessas portas, né? Cada um lado, então vai ter, no caso aqui, os nomes dos apóstolos que eu li. Cada porta tem o nome de uma das tribos dos filhos de Israel. De um lado 3, do outro lado 3, do outro lado 3 e do outro lado 3. Ok? Então a cidade tem um formato quadrada, todos os lados são iguais, e também o texto nos disse que a altura da cidade também é igual à dos lados. Portanto, a cidade é descrita como um cubo, isto a cidade. E o muro também, tem 65 metros de altura. Então tivemos aqui um vislumbre da cidade. E também disse aqui o texto, a cidade mede até 12.000 estádios. Na Bíblia é descrito que um estádio equivale a 185 metros. Entendemos também que quando fala estádio, pensamos em um estádio ou campo de futebol. Evidentemente que quando o apóstolo escreveu, ele viu um estádio que tinha esta medida de 185 metros. Então, calculando, o texto disse que a cidade mede até 12.000 estádios. Se cada estádio mede 185 metros, que a Bíblia descreve assim, é só multiplicarmos, nós vamos ter uma medida exata do tamanho da cidade. Eu vou evitar dar um número, porque eu posso estar trazendo um esclarecimento que talvez não seja o que você, amigo, irmão, possa entender e aceitar. Portanto, estou dando as medidas bíblicas. Um estádio mede 185 metros. E o texto também nos disse que mediu a cidade, era até 12.000 estádios. Ok? Então vimos aí a descrição da cidade. Também disse aqui que a cidade é de ouro puro, ou seja, tanto a cidade inteira é de ouro puro, ok? Então é uma coisa assim muito difícil para nós seres humanos que vivemos em um mundo assim completamente destruído pelo pecado, com 6.000 anos de pecado, completamente destruído, nas quais este mundo que foi criado por Deus, quando ele criou, não era assim. Então nós temos uma pálida ideia do que realmente será o céu, e a cidade é descrita como sendo de ouro puro. Então vimos aí uma descrição breve do muro, nós vimos aí que a cidade é quadrada, nós vimos que ela tem 12 portas, 3 de cada lado. Vimos aí também que o muro da cidade está adornado com 12 tipos de pedras preciosas. Todo o muro, a muralha, todo o muro da cidade, ele está enfeitado, está adornado com tipo de pedras preciosas, nas quais nós não podemos nem imaginar e nem sequer nunca vimos esses tipos de pedras preciosas. Muito bem, e nós vimos também aqui que no verso 22, que diz assim: nela não vi templo,
não vi uma igreja, um local específico. E o texto também continua nos dizendo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, quando falamos do céu, imaginamos que lá vai ter um templo, uma igreja bem grandona, e Deus vai entrar lá dentro e os salvos vão entrar. O texto está nos dizendo que vai ser um lugar como um lugar público, como um lugar assim aberto, nas quais Deus vai estar presente e a própria presença de Deus vai iluminar toda a cidade, vai ser um resplendor. A presença de Deus, a gloriosa de Deus, ela é um tremendo de um resplendor. Por isso que nós não podemos hoje suportar esta presença gloriosa de Deus. Então o texto está nos dizendo que nela não havia tempo, porque a própria presença de Deus é a templo, é o Senhor. E a cidade, também no verso 23, diz assim, ó, e a cidade não necessita do sol nem da lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Também o texto está nos dizendo que na cidade não necessita do sol e da lua. O texto está nos dizendo dentro da cidade. Nos arredores, sim, normalmente vai haver sol, vai haver lua. Não vai alterar o quadro de agora. O sol existente nesta ocasião aqui, nas quais passou-se por um processo de transformação, não vai ser esse sol daqui, vai ser um sol muito mais fulgurante. E também a lua vai ter muito mais clareza do que a lua atual em um mundo poluído. Portanto, vimos aqui que dentro da cidade não vai haver sol nem lua. E fora, ao redor da cidade, nas quais os salvos, parte dos salvos vai morar ao redor da cidade e parte dos salvos vai morar dentro da cidade. Não vamos dizer quem vai morar dentro, quem vai morar fora. Esse estudo, nós não vamos falar disto, porque isso é uma questão mais detalhista, mais profunda de um estudo que poderemos fazer posteriormente. Muito bem, então nós vimos aí agora o verso 24 diz assim, ó, e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. O texto também está nos dizendo que as nações dos salvos, quando fala as nações dos salvos, não está falando das nações atuais, das nações que existem atuais, porque a Bíblia, a palavra de Deus, descreve que as nações, esse estado atual, serão destruídos. Todos os reis da terra, os que rejeitarem a salvação, todos os reinos deste mundo serão destruídos. Vai ter um novo céu e uma nova terra com nova forma de nações. Vimos lá nos textos iniciais que as portas da cidade vai estar escrito o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Ok? Nós vimos também que cada porta vai ter um anjo. Então entendemos por esses textos que a nova terra será 12 nações. E cada nação vai ter um nome dos tribos dos filhos de Israel, conforme era o acampamento do antigo Israel, quando faziam acampamento, e que no meio do acampamento estava o santuário de Deus. Então, Israel acampava de forma organizada por tribos. Então, entendemos, também de acordo com Ezequiel, capítulo 48, que vai ser assim, lá no céu, quando o céu descer para a terra, a nova Jerusalém, isso mesmo, vai haver 12 nações com os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Isto mesmo, inclusive, cada porta dessa vai ser uma via de acesso, que o morador da terra vai até dentro da cidade e vai prestar culto a Deus, culto de adoração a Deus, como diz Isaías 66, 22 e 23. Isto mesmo. Então vimos aqui, amigos e irmãos, que quando fala das nações dos salvos, então não é as nações existentes hoje, mas sim
as nações organizadas de forma como se fossem as 12 tribos dos filhos de Israel. Isto mesmo, não é difícil entender, posso até não aceitar, mas é o que a palavra de Deus, a Bíblia, está nos descrevendo. Então vimos aqui a questão das nações. E no verso 25 diz assim, ó, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Na Nova Jerusalém, dentro da cidade, não vai haver noite. Por que não vai haver noite? Porque a presença física constante e contínua de Deus e do Cordeiro, com o seu resplendor, com a sua glória, a sua majestade, não vai haver noite, vai ser dia contínuo por causa do resplendor da sua glória. Ok, amigos? E o verso 27, concluindo, diz assim, ó, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, nesta cidade, lugar de morada dos salvos, não vai entrar nenhuma pessoa, nenhum ser humano que porventura possa contaminar. Porque nesse momento aqui, Deus já resolveu de forma extremamente esclarecedora todo esse rastro de pecado que iniciou no céu com Lúcifer, posteriormente veio para a terra. Neste momento aqui, Deus já resolveu toda essa questão. Então, os salvos passou por um processo de julgamento e seus pecados foram, conforme foi comentado anteriormente, seus pecados foram perdoados, abandonados, extintos dos livros do céu, e não existe mais registro dos salvos com seus pecados lá no céu. Então, as pessoas que não suplicou perdão, nem abandonou seus pecados, foram destruídos por ocasião da volta de Jesus. Isto mesmo, e também após o milênio com a Nova Jerusalém, quando desce para a terra, que há toda aquela questão lá do capítulo 20. Então vimos lá que Deus aqui, nesse momento deste capítulo, toda esta questão já foi devidamente, precisamente, corretamente resolvida de forma segura e eterna. E agora aqui o texto está nos dizendo que nela não vai entrar mais nada que contamina. E o final do verso 27 é nos dito, mas nela só vai entrar os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então os salvos, foi considerados salvos por esse processo de julgamento, os nomes deles, ou os nossos nomes, oxalá seja o meu nome, amigo, irmão, e o seu nome, vai permanecer no livro da vida do Cordeiro, ou no livro da vida do próprio Jesus. Amigo, que tremendo vai ser essa questão. Isso aqui, amigo e irmão, é imperdível, nós não podemos perder o céu de forma nenhuma. Então hoje é o momento de estarmos preparados, porque não podemos perder. Hoje vimos aqui apenas um vislumbre de como será a cidade, apenas uma noção pálida do que realmente é a nova cidade. Ok, amigos? Estou desejoso que isso aqui seja muito importante para a sua vida espiritual, como tem sido para a nossa, no sentido de que estejamos preparados diariamente, estudando a Bíblia, orando, falando com Jesus, suplicando auxílio do Espírito Santo, a grandeza do novo céu, da nova terra. Então que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, meus amigos, meus irmãos. Esse é o nosso grande desejo. Amém.